E aí, galera? Tava aqui com o professor Ronald, mas a internet dele deu uma ziquezira aí, viu? Deu um tchutchu. E aí eu tô começando aqui com vocês. Ele tá tentando voltar, tá bom? Eu não queria perder essa chance de dar essa continuidade para vocês. A gente viu a Arquitetura Brasileira 1, que é esse período colonial, né? Que a gente viu até a chegada da família real em 1808, essa coisa do neoclássico. Depois a gente tem o processo do sincretismo dentro da arquitetura, né? Esse sincretismo é, fazendo uma grande mistura, incluindo estilos diferentes. E aí a gente faz agora essa arquitetura 2, o capítulo 13, lembrando de uma coisa que nós já falamos na aula anterior, sobre a neuroarquitetura, né? Arquitetura brasileira. Ora, ora, pronto, eu sabia que você não me deixaria. Eu estava aqui dizendo, gente, o professor Ronaldo está chegando aí, viu? É porque, de vez em quando, ele gosta de umas quedinhas, para a vida ficar mais emocionante. Dê aí um oi para os meninos, ah? Oi. Você me lembrou a propaganda do DDD. Oi, eu sou o D. Oi, eu sou o D. Oi, eu sou o D. Nós somos o DDD. Lembra que botava a ficha que tinha DDD, DDDI, Era para né? poder ligar para outro estado, depois veio o É. DDI, Ligações Internacionais. Rapaz, depois é que surgiu o cartão. Rapaz, estou ficando velha, viu? Pois é. Vamos lá, vá. Já que você chegou agora, comece aí, vá. Art Deco. Art Deco é um modelo de arte que segue a Art Nouveau. Só que, assim, é engraçado, né? Como é a arrumação, né? Como a gente está falando de história da arte, a gente entra no Art Nouveau, depois vai para o futurismo, etc. Quando a gente fala de arquitetura, a gente vai do Art Nouveau para o Art Deco. Olha, Salvador tem muita coisa. É, a cidade de Salvador, muito pouco soteropolitano sabe que foi a primeira cidade planejada do Brasil. Imagine se não fosse, hein? Não, mas aí é que tá, né? A Bahia, o Nordeste, de certa forma, sofreu algumas injustiças, né? Entre elas, por exemplo, aqui começa na primeira capital da colônia, etc. E quando Dom João, né? Dom João vem para o Brasil, ele vai para o Rio de Janeiro, mudando a sede do poder para lá, né? E a partir daí o Nordeste começa a sustentar, né? Porque era aqui onde tinha os engenhos, parará, parará, sustentar o resto da União, né? Você pode chamar de União, ainda não era União, mas e quando ele volta lá para Portugal, né? Então, Salvador era uma cidade rica e tal. Então, você tinha várias questões aqui, e isso também tem a ver com, muita gente diz que não, mas com a quantidade de escravizados que tinha em Salvador e no Rio de Janeiro, né? Mas quando você para analisar esses movimentos arquitetônicos, você vê uma coisa muito interessante que, ao mesmo tempo, você pega uma sofisticação, uma mistura, uma inovação, mas tanto o Art Nouveau como o Art Deco já sofrem influência naquilo que a gente vai chamar no século XX do período da Bela Época na França, né? Então, a França passa a ser o lugar da cultura, na Meia-Noite em Paris. Tenho certeza que você gosta. Então, passa a ser a sede da cultura e da sofisticação, na ideia de moda. Isso veio desde a questão da neocolônia do século XIX, que a França terminou optando por outras. Então, também das questões do Palácio de Versalhes, daquilo que era produzido de móveis, a moda, perfumes, uma questão estética. Isso vai para a arquitetura também. E é claro que as cidades vão ser influenciadas por isso. Salvador, mesmo tendo deixado de ser a sede, né, do Brasil, ou seja, a capital do Brasil, mas
Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, depois vem aí, né, Porto Alegre, Belo Horizonte, a professora Paula tanto gosta, mas não, Belo Horizonte não chega a ocupar esse espaço tanto, né, a questão de Belo Horizonte é muito mais depois, para quase a segunda metade do século. Mas a Salvador sofre influência, você vai encontrar vários prédios aí na Rua Chile que correspondem a esses dois momentos, tanto o Art Nouveau como o Art Deco. E como a urbanização, né, Ronald, faz com que a arquitetura vá ficando mais simples, né, como, assim, mais simples e funcional. Está crescendo, então a gente tem que construir com maior rapidez, e uma grande revolução é o concreto armado. É uma coisa simples, que você pode, a depender do arquiteto, do engenheiro, construir com modelos mais arrojados, assim, designer arrojado, mas que é fácil de manipular e é fácil de modernizar. A gente está aqui ao lado com o elevador Lacerda, que é uma construção muito interessante, é uma construção sóbria, né? Você percebe que já é uma construção que tem muito tempo, o elevador Lacerda, que é um expoente, e que tem a ver com essa coisa de se movimentar, né? Imagine que você é um elevador Lacerda, para você sair da cidade alta para a cidade baixa e vice-versa, você tem que ir pela Avenida Contorno ou pela ladeira da montanha. Então, você entra ali e já sai na Praça Castro Alves, ou entra na Castro Alves e já sai aqui no comércio, ali perto da Conceição da Praia. Então, a própria urbanização exige uma simplificação, né? E aqui tem uma coisa interessante nesse slide que fala da era de Getúlio Vargas. Getúlio tentou, junto, inclusive, com também, a gente pode falar que isso acontece também no governo JK, só que o JK me parece que é mais, como é que eu posso dizer, meu Deus? Ele está um pouquinho mais na frente, e principalmente naquela dimensão já do concreto armado, né? Que você traz uma certa sofisticação. Mais tecnologia, né? Mas, assim, alguns críticos falam que vazio, né? Uma cidade sem muito algo. Você estava falando aí, eu lembrei, um mosteiro, não lembro agora, no interior de São Paulo, foi um mosteiro feminino, não lembro se foi Campo Jordão, não lembro, que é um mosteiro que foi construído nessa concepção de concreto armado. A igreja, os lugares, é muito interessante, mas assim, alguns, é saudosismo, não, mas não tem muito aquela, porque fica parecendo um lugar muito funcional para um templo, sabe? Então, assim, sim, tudo você acha, tudo você consegue, mas parece que falta. perde o simbólico, né? O caráter mais... E eu já fui em mosteiros que eram modernos, mas assim, uma simplicidade, um tijolo, uma coisa aparente, que dava mais esse espírito. E esse, assim, extremamente projetado, e você entra ali. É como, por exemplo, você conhece a igreja do centro administrativo? Não. Aqui da Bahia? Não conheço. Não. Então, você conhece a Catedral do Rio de Janeiro ou a Catedral de Brasília? Sim, a Catedral de Brasília, sim. Sim. Ou a de Belo Horizonte. Gente, é aquela coisa meio que você entra assim. Parece que é mais estética do que religiosidade, né? Porque parece que para uma coisa funcional de trabalho é muito prático, mas para determinadas coisas religiosas nem tanto. E aí você entra num templozinho budista que tem pouca coisa ali, tudo, sabe? E aí, quando a gente começa a desenvolver ainda mais essa tecnologia arquitetônica, e o que Ronald está apresentando é neuroarquitetura, tá? Isso que ele está dizendo, que está sentindo, que sente, que entra no lugar, ele que tem um conhecimento desse setor, dentre outros, mas a gente está falando da questão da arquitetura religiosa, arquitetura de igrejas, ele conhece porque viveu essa realidade durante alguns anos, né? Então, quando ele diz isso, é onde a neuroarquitetura se encaixa.
é o material de estudo dela, né? Em que as estruturas arquitetônicas revelam determinados aspectos das pessoas e delas próprias, né? Então, eu digo assim, para que o cara constrói um arranha-céu? Em princípio, para caber mais gente. Mas a estrutura do arranha-céu fala muito sobre essa finalidade. Então, um prédio que quer atrair pessoas para trabalhar é diferente de um prédio que quer atrair pessoas para morar, né? E os detalhes vão desde as fachadas. Que tipo de material ele vai usar na fachada? Que tipo de piso ele vai usar na entrada? Que tipo de grade? Então, isso tudo fala sobre nós. Tem gente que planeja uma casa toda em vidro. Tem gente que planeja uma casa toda em mármore. Tem gente que planeja uma casa que o entorno é todo um muro. Ninguém vê nada do lado de dentro. Olha como as casas falam das pessoas. Você olha hoje as casas comerciais, em alguns interiores, em alguns bairros, é grade para tudo que é lado. Isso fala, a grade comunica, né? E aí vem uma influência aí na segunda metade, né, do século XIX e vai adentrar a... Você falou alguma coisa, Ronald? Não. Vai adentrar o século XX, exatamente uma realidade vivenciada por Chicago. Chicago é uma das principais cidades dos Estados Unidos, né? Inclusive um dos grandes centros da máfia. E do poder. E do poder, da máfia e do poder. E se máfia, poder, e se poder, máfia, né? E esses dois incêndios foram, assim, determinantes para o desenvolvimento de sistemas arquitetônicos usando ferro, né? Porque o ferro, para você destruir no incêndio, é muito difícil. E o ferro é algo... Praticidade, né? Dá uma praticidade. Tem construções agora, por exemplo, na Avenida Cardeal da Silva Federação, construíram uma escola e agora estão construindo um prédio habitacional que ele é todo de pré-moldado de ferro. Então, vai se amarrando ali, se constrói num tempo muito recorde, né? Substitui toda aquela estrutura que tem que montar, de fazer, de concreto, né? É interessante porque você poupa tempo e, ao mesmo tempo, você dá mais resistência. Sim. E aí vem a neuroarquitetura. Se você dá resistência, você dá credibilidade. Então, as pessoas se interessam mais. Repare que, por exemplo, hoje há um movimento invertido. As pessoas, de uma forma geral, estão saindo mais dos grandes conglomerados do que chegando, né? É uma tendência. Mas você imagine o furor, o fervor que um arranha-céu deu. Os primeiros arranha-céus deram às cidades. Por exemplo, ao lado esquerdo aí você tem um exemplo do edifício Bolo de Noiva. Bolo de Noiva é o bolo de andar, né? Uhum. Quanto mais andar, maior o bolo de noiva e maior é a, sei lá, ostentação da festa. Então, esse tipo de prédio aí que a Escola de Chicago traz, né? A Janela de Chicago, a fabricação de arranha-céus. E aí, onde vê uma coisa que havia muito na produção arquitetônica de Roma, que é o emprego do subterrâneo. As garagens são na parte de baixo, então há toda uma escavação, e hoje a gente vê isso como normalidade, né? Eu moro no prédio que as garagens são todas G1, G2, G3. Você tem um prédio ali de estacionamento na Carlos Gomes que é impressionante, você sabe, né? Você bota o carro e vem um elevador... É difícil garagem? Menino, que zorra é aquela? Você deixa o carro na frente aí, bota no elevador... O cara vem no elevador, pá, pega o carro, aí sobe. Aí deixa lá. Aquilo é fantástico. Aquilo é fantástico, é difícil garagem. Primeira vez que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, eu sou muito
muito tecnológica. E aquilo ainda me chama a atenção de um jeito. Como é que o. Aí eu virei pro cara assim: meu carro volta, né? Porque o bicho desce sozinho. Depois você pede para subir no elevador. Mas aquilo ali é uma estrutura arquitetônica interessantíssima. E só Cálculo é de para isso, engenharia né? absurdo para suportar todo aquele peso, todo aquele movimento, porque ele está em todo momento, ele está movimentando, levando, chega lá em cima, larga e pega outro, desce. Aquilo ali é muito antigo, né, Ronald? Paulinha, eu me recordo a primeira vez daquilo ali, eu era adolescente, a primeira vez que me chamou a atenção, né? Então E não é você tão. morava naquela região ali, né? Não, eu morava ali em torno do Engenho Velho de Brotas, Vasco da Gama, então, mas eu sempre ia no centro para tudo, né? Porque o centro foi um lugar Era assim. o centro. O centro era o centro, então se você ia no médico, era no centro, você ia no dentista, era no centro. Então, assim, minha madrinha tinha consultório odontológico no centro, então sempre eu ia ali. E aí eu lembro que uma vez ela deixou o carro lá, não consegui deixar, não tinha um estacionamento, aí vou levar no edifício de garagem. E então eu parei com ela, ela, embora, menina, e eu fiquei olhando para trás aquele negócio, né? Então não é, então assim, mas eu acredito que na época era uma questão tecnológica extremamente, se hoje ainda nos surpreende, imagina na época. E Gente, tinham dois, eu não sei se ainda tem não, mas tinham dois. aquilo ali é espetacular. É. É espetacular. Um Eu edifício até. para carros, imagine, cada um numa É garagem que difícil faz. garagem. É Quem difícil teve garagem. aquela ideia é uma coisa moderna, contemporânea, porque assim, é a necessidade de estacionamento naquela área, porque ela é muito E ruim. você sabe que funciona muito hoje para pessoas que moram naquela região. Por quê? Porque os prédios habitacionais que tem ali, pelo 2 de julho, etc., a maioria foi construído numa época que as pessoas não tinham carro. Então, hoje todo mundo tem, quase todo mundo tem, então guarda esses carros. É por isso que eu estou lhe dizendo que, para mim, é uma construção mais contemporânea, que É deve ter assim, de 50 a 60 anos no máximo, porque quando não, a eu gente acho que vai. não tem tudo isso não, Paulinho. Eu acho que É, tem ali, década de 80, tem uns 40 anos, tem uns 40. é. Porque perceba, 40 a gente já vai para 83, Tem uns 40 anos. Porque né? eu Se lembro, botar 50, eu tenho a memória aí de adolescência com aquilo. que é a primeira vez que você viu. Que eu percebi aquilo, né? Então, considerando que a gente tem na casa de 50, você, aí, adolescente, pré-adolescente, é 40 anos. Uns Então, bote 35, aí. 40 anos, pelo menos. É. Então, repare que a arquitetura se faz pela necessidade. Se não houvesse necessidade de estacionar carro, não, ninguém teria aquela ideia. Né? Então, é Como não difícil se tinha provocar. garagem nos prédios, porque não se tinha carro. Sim. Tanto que os prédios antigos, eles são enormes, os apartamentos são bem grandes. Mas você, por exemplo, não tem piscina, porque não era Como uma não? exigência. Não, você vai para apartamentos hoje na Graça, são apartamentos imensos. Você só tem garagem, elevador, alguns E improvisados. portaria, Oi? e portaria, só. Alguns poucos conseguiram improvisar uma academia, mas a maioria só tem portaria, garagem e elevador. Só, é exatamente, porque aí vem de novo, olha a neuroarquitetura, o ser humano hoje quer ter essa área de lazer no prédio para ele não precisar sair. Sim. Então, a existência da violência e o medo de ser atingido por ela faz com que as pessoas queiram lugares que possuam uma infraestrutura. De Repare condomínio. como, exato, mas repare como isso é interessante, né? Porque é a forma que nós vivemos que define a forma que nós queremos do lugar onde vamos morar. E tem outra coisa, né? A própria estrutura de você ter famílias que tinham, no mínimo, 3 filhos. E hoje você tem poucos filhos, apartamentos são menores,
E para pessoas ter que nem mais espaço casam. de lazer. Então, o Pessoas que nem prédio tem que casam. ter piscina, academia, não sei o quê, papapá. Aham. E às vezes a gente também, agora, por exemplo, a gente tem aquilo que a gente estava conversando outro dia, né? De arquitetos que estão montando apartamentos de 30 metros quadrados, 15 Né? metros quadrados. A Avenida Paulista está cheia de apartamentos funcionais para pessoas que moram em outros lugares, mas têm que ir sempre lá. Em vez de ir para um hotel, chega lá e está em casa. Neuroarquitetura. Aí vem a arquitetura moderna da influência de Bauhaus, que é a escola de design e movimento de arte. Isso é uma escola de arte, é como a escola de Frankfurt, é escola mesmo, porque às vezes a gente ouve escola, né, e pensa que é simbologia, que é metáfora para a teoria. Não, é escola, espaço físico. A escola de Frankfurt hoje, quando o pessoal começa a sair da Alemanha, deixa de ser só um espaço físico, mas começa em Frankfurt. Né? Sim, é como aqui, né, a gente está falando escola de Bauhaus, ok, mas quando a gente vem para aqui e fala sobre uma ideologia, ela deixa de ser só um espaço físico. Sim. Né? Então, você, quando fala da escola de Frankfurt, que você fala de todo o estudo da cultura de massa, né? Aí deixa de ser espaço físico, passa a ser espaço ideológico, né? A mesma coisa aqui, você vai ter essa escola de design, a escola de Bauhaus, como uma porta para o modernismo da arquitetura. E o que o modernismo da arquitetura traz? Design é muito mais ousado, né? Eu gosto muito, por exemplo, aqui da Casa do Comércio. Eu gosto do MASP, da Lina Bombardi, né? A Lina que projetou ali o Aterro do Flamengo, que é uma projeção também de uma mulher. Eu fico citando as mulheres arquitetas e engenheiras, porque não é uma época em que a mulher vai para a engenharia, né? Meu filho faz, você sabe que Vini faz engenharia, na sala dele ele faz mecânica, tem 2 mulheres, tá? Então ainda é um espaço, a arquitetura até está mais. Mulheres arquitetas são mais comuns do que mulheres engenheiras, né? Lorda, Então, a paisagista Lota. do Aterro do Flamengo. O nome o nome dela é Carlota, mas ela ficou conhecida como Lota. Lorda, que foi a namorada daquela grande poetisa norte-americana. Que na ditadura militar ganhou um prêmio e foi lá, escrachou todo mundo e foi embora. Tem um filme sobre essa história chamado Flores Raras. Flores Raras. Flores Raras. Interpretado por Glória Pires. Exato. Lota é Glória Pires. Que, por sinal, para ser quem é, a Lota precisa ter uma postura agressiva, né? Imagine comandar um bocado de peão para produzir o Aterro do Flamengo, sendo mulher na década de 50, né? Então, é fruto da inspiração das vanguardas europeias, então as vanguardas que são processo de desconstrução. Eu gosto da palavra desconstrução, mas eu gosto mais da palavra reconstrução, porque desconstruir pode ser uma coisa de não ter nada no lugar, no seu vazio, mas reconstruir implica que você pode desconstruir e construir ao mesmo tempo. Então, dentro da arquitetura se desconstrói e se constrói o tempo inteiro. Agora é muito mais fácil, porque você tem aço, tem vidro, tem madeira, tem tecnologia, então já dá para fazer, inclusive, estudo de solo para ver se ali tem determinada rocha que impede a fundura. Hoje você tem muito mais possibilidades de edificar estruturas enormes do que tinha antigamente, né? Você tem prédios em São Paulo que tem dezenas de andares, né? Aqui eu não sei nem qual é o prédio mais alto que a gente tem. Na Vitória tinha um prédio chamado Apolo 28, que era considerado um dos mais altos prédios do corredor da Vitória. Tem aquele condomínio que é super caro, cada apartamento não sei quantos milhões, que até fizeram a restauração da Igreja da Graça. Esqueci. Ali atrás, né? Ali atrás? Não tem o nome alemão agora, não sei pra... Mas ele é muito...
É. Muito alto, né? Na São Tancredo Neves Paulo, você tem as Torres Gêmeas, que tem quase 30 anos. sim, tem 30 andares. O Letrados era ali, né? As Torres Uhum. Gêmeas. Agora, quando a gente vai para o Japão, Coreia do Sul, aí, amigo, Dubai, gente, são prédios, porra, velho, de muitas dezenas de andares. Muitas. E a tecnologia da galera é outra coisa, né, Ronald? É algo que deixa a Primeiro porque gente. tem que ter uma estrutura de uma cidade, né? Hoje já é muito comum, por exemplo, aqui no condomínio não tem um síndico, mas aqui tem uma administração à parte, Sim, aqui também. né? Para dar conta das questões relativas Desde a, burocracia de prefeitura, a até briga contratar de serviços, vizinho, né? zoada. Né? Terceirizaram a administração dos condomínios. Porque É o uma síndico não terceirização. era um funcionário, né? E aí É, ficava uma relação um pouco estranha. Hoje o é, síndico é o intermediador entre os outros condôminos e a é, empresa. exato. Como essa coisa do tipo de condomínio determinou o tipo de administração, né? Porque Né? antes eram os prédios mais baixos, o condomínio estava ali entre as pessoas que se conheciam. Hoje eu moro num prédio de 18 andares, 4 por andar. Como é que eu vou saber que mora no oitavo, no sétimo, o vizinho de parede aqui já mudou? Eu moro aqui há quase 23 anos, tive um tempo de sair, mas assim, precisa realmente, porque você já não sabe quem é seu vizinho. Num sobrado, num pequeno prédio, num conjunto habitacional, dá para você saber quem são as pessoas, mas num prédio de 18 andares, vezes 4, é Não, muita família, é muita cabeça, é muita loucura para você interagir, entendeu? nesses prédios Coreia e tal, tem uma estrutura de cidade, de ter prefeito, de ter toda a administração, preocupação com saúde, segurança, não sei o que, tudo. Lógico, né? Imagine uma porra pegar fogo no meio de um prédio que tem 50 andares. Tem que ter uma mega estrutura, senão, imagine. Uso de vidro, madeira, aço, junção de arte e artesanato, funcionalidade dos produtos. Quer dizer, é uma nova construção com novas preocupações, com novos materiais, com novas perspectivas. E o belo, né? Belo. Olha aí, olha essa estrutura, eu acho belíssima. Só que Né? jamais ficaria num canto desse, muito fechado. Não, e você vê que é muito funcional, né? Uhum. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade em relação à habitação e lembrar determinadas coisas. Porque, né, você vai morar num lugar desse, se sua saúde mental não bate com isso aí, você vai ficar mal. Mas tem gente que vai adorar morar num lugar desse. Então, é outra questão. Outro dia eu vi uma discussão na internet, até com ex-alunas, né? Porque uma formada, né, disse que tinha comprado um apartamento e aquela coisa de Instagram, botou várias fotos, estava feliz, comprou um apartamento na Undina, com a vista maravilhosa, apartamento pequeno. Aí alguém achou que fazer, pelo que você gastou nesse apartamento, você podia comprar um apartamento assim, assado, não sei aonde. E ela educadamente disse, não, mas eu queria aqui, porque eu sinto bem com essa vista. E aí entrou uma terceira pessoa brigando com essa outra, um negócio que eram as fotos de um apartamento, ela muito feliz e tal. Mas isso fala das pessoas e não do apartamento, né? Aí as pessoas começaram a brigar e teve uma hora que ela botou, gente, eu não estou entendendo. Eu achei muito interessante aquilo, porque ela estava partilhando uma alegria dela, né? E assim, gente, não é por nada, não. O apartamento é meu, o dinheiro é meu, o Instagram é Eu, meu. mas é aquela velha história. Nem toda felicidade precisa ser compartilhada, né? Porque aí tem uma outra questão também, né, Ronald? O que é que ela Também quer é aquela questão compartilhando? de você. Não, eu até entendi, eu achei muito interessante. Ela Ó, tá lá, Ronald, já.
Ó, Oi? o seu sinal tá falhando, viu, Ronald? Você tá falando e É, tá mas travando, engraçado. Oi? tá? E agora você travou de vez. Olá, Então, gente, agora você olá. tava falhando. Então, eu tava dizendo, É, aí o que eu estou dizendo é essa... o seguinte, a pessoa, né, no caso dela, foi nossa aluna, estudante de medicina, e terminou a residência, começou a vida, né? Então, ela muito feliz com o primeiro imóvel dela, aquela coisa toda, partilhou. E aí, tá lá uma alegria, né, com todo mundo, né? E de repente você vê que as pessoas, às vezes, não entram no meio da história para... Gaiato no navio para botar merda. Mas, enfim, desculpa, viu, gente? Então, esse é o estilo do Le Corbusier, tá? Aqui, Corbusier, aqui é o Charles Eduard, que trabalha e estabelece 5 princípios da arquitetura moderna. Isso vai gerar uma ideia, né? Então, assim, vem alguém que pensa em nome da arquitetura e sugere isso, isso fica. Então, fachada livre, eu botei uma imagem aí para vocês perceberem, né? Janelas em fita. Você vê que as janelas, por exemplo, modificaram muito ao longo do tempo, né? Esse terraço jardim, o verde aí, muita área livre, eu acho que é uma busca, né? O pilotes e a planta livre. Então, algo que para a modernidade foi bem funcional, tá? Só que você tem a construção arquitetônica muito dependente de em que lugar você está construindo, E tem tá? outro problema, né, Paulinha? A fachada, ela é livre para quem olha, mas aí começa com a questão de aumento, e é uma queixa muito forte de São Paulo, as pessoas estão cada vez mais perdendo a visão. Sim, a Porque vem visão é outro, a janela outro, do outro, outro. É, e a aí visão é a o sua outro. visão se limita à janela do outro e Exato. vice-versa. Por isso que eu estou dizendo, se a gente for trabalhar isso em grandes lugares no sentido de cidades muito populosas, é impossível. Imagine você fazer isso que ele está dizendo aí, por exemplo, no Rio Vermelho. Só se você pegar algumas áreas do Rio Vermelho que são mais para dentro, porque você tem aquela avenida central ali e você tem a área da orla, né? Quando você sobe na frente, por exemplo, do mercado, você tem umas ruazinhas que tem várias casas. Mas se Sim. você pega, por exemplo, Pituba, não dá. Caminho das Árvores, já tem umas casas. Patamares, já tem umas casas. Mas você precisa de espaço para isso. É uma logística que tem muito mais possibilidade de existir em interiores ou em cidades menores do que em grandes capitais, né? A não ser que você tenha uma condição econômica boa de morar em um espaço seguro, porque ainda tem a questão de segurança, né? Tem a questão muito atrelada a como é que eu vou ficar aqui num lugar que tem essa construção, né? Aberta demais. A não ser também que seja num condomínio fechado, né? E aí vem o grande cara, né? O Lúcio Costa, que foi o vencedor do concurso para o projeto, que seria o projeto piloto para a construção de Brasília. JK fez isso. O JK é um marqueteiro, né? Então, o JK queria chamar a atenção para o seu projeto de construir uma cidade que seria a capital, né? A capital política do Brasil, e aí não tem nada melhor para popularizar isso do que dizer, gente, vamos fazer um concurso. E aí o Lúcio Costa ganhou, jovem ele estava, viu, gente? Essa foto foi uma foto já bem à frente. E aí o Niemeyer foi o grande parceiro do Lúcio Costa, e Niemeyer projetou os principais edifícios de Brasília, né? Então, a Esplanada dos Ministérios, a Catedral de Brasília, a Granja do Torto. Então, o projeto piloto, né, que é o projeto de moradia, e tudo muito preocupado com o projeto do Lúcio Costa, que é um avião, né? Por isso, projeto piloto, Asa Norte, Asa Sul.
E Brasília foi erguida por braços de pessoas do Brasil todo, inclusive muitos nordestinos, muitos nortistas, porque Brasília fica aqui vizinha, né, ao Nordeste, alguns estados. Tem algumas cidades da Bahia que são mais próximas de Brasília do que de Salvador, tá? E aí você tem esse plano de Brasília de 1957, Brasília inaugurada em 1960, e Lúcio Costa é o responsável pela produção dos edifícios governamentais. Brasília tem uma alma moderna, obviamente. Eu estou dizendo a você que Brasília tem aí coisa de 60 anos, né? Porque ela foi inaugurada em 1960. Antes da inauguração de Brasília, JK levou celebridades como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e Clarice Lispector para observar, ele é muito vaidoso, para assistirem ao seu grande desfile, não é? De grandiosidade. E aí, Brasília é uma cidade cujo projeto arquitetônico é tombado pelo IPHAN. Brasília é tombada e é considerada uma das cidades mais modernas, mais funcionais do Brasil inteiro. Eu estou falando de trânsito, eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de saneamento. Só que aconteceu. Nortistas, nordestinos foram ajudar a construir Brasília, foram para ganhar a vida, e eles não tiveram como voltar para as suas terras natais. Isso, e eles não tiveram como sobreviver em Brasília, cujo custo de vida é altíssimo, o maior do Brasil, inclusive. Tá? E aí eles foram para o entorno. Eu digo que Brasília é um avião e as pessoas foram morar no aeroporto, que a gente chama cada cidade dessa de cidade satélite, né? Tem Taguatinga, tem Guará, tem muitas, inclusive o Renato Russo cita algumas na música Faroeste Caboclo, né? E Brasília é uma cidade extremamente funcional. O trânsito funciona, que você fica assim, nossa, né, professor? Se a gente tivesse aquele trânsito... Brasília não pode ter engarrafamento. É uma cidade que recebe líderes do mundo inteiro. Então, por uma questão de segurança, o trânsito não pode ficar parado muito tempo. É uma cidade que foi projetada para andar com, com batedores, aquelas motos que vão na frente, com carro de segurança atrás, e que pode, a qualquer momento, dependendo da coisa, fechar. Então, tem que ter vias alternativas. E tudo isso foi pensado. Esses caras, assim, foram simplesmente geniais, né? Então, assim, você tem muito essa ideia de um lugar funcional. Brasília também não tem mar perto, é uma outra coisa estratégica, né? Você, para chegar no espaço aéreo de Brasília, você tem que cruzar alguns estados. Então, também foi pensado. Então, é um planalto. Então, para a comunicação é muito interessante. Se tiver um ataque a Brasília, é mais fácil comunicar com todo o Brasil. E essa coisa de ser uma cidade que não pode ter, engarrafamento, que não pode ter obstruções, que você pode trazer uma tropa muito rápido, circular, acabar com manifestações, foi toda uma obra de alguns dos grandes gênios da arquitetura. Eu digo que esse cara tem um cérebro extraterrestre, ele conviveu com extraterrestres, porque não é possível. Eu não sei, mas, por exemplo, quando eu fui ver aquele museu lá de Niterói... Do amanhã, né? Não, o de Niterói. O Museu de Amanhã é cá no Rio. E é engraçado que eles fizeram... Como o que tem formato de uma nave, e você falando de extraterrestre, tem o formato de uma nave, então fica assim no alto. E aí fizeram o Museu da Manhã, parece que uma coisa vai encontrar a outra, é genial. É impressionante, até porque ele morre com 105 anos, então é um cara que tem uma vida. Ele morre de velhice. Sim. Ele morre de velhice. E um cara que estava pensante até depois de 100 anos, ele morreu lúcido. Esse cara não é extraterrestre. Não, esse cara é um gênio. Engraçado que o Mosteiro do Rio fica no alto. Então, o Mosteiro do Rio pega Arsenal de Marim e pega o aeroporto Santos Dumont, que é um aeroporto que foi projetado com pouca pista de decolagem e pouso.
Então tem que ter uma habilidade incrível ali. Sim. Então, assim, era engraçado que você está num lugar de contemplação, de um lado tem helicóptero da Marinha, do outro está chegando e saindo aviões. Sem falar das vias expressas no Rio, a Niterói mais à frente e a ponte Rio-Niterói. Então é interessante que você tenha um monumento histórico no meio de coisas extremamente modernas Sim. e movimentadas, né? Que loucura, viu, velho? E aí vem, né? Eu tenho que ler a biografia. Se vocês forem fazer arquitetura, vou estudar esse cara na universidade. Não tem possibilidade de não estudar Niemeyer, tá? Nem Ele que você projeta. esteja fazendo arquitetura na China, no Japão, Você você vai vai estudar estudar, Niemeyer. vai, É porque Niemeyer é importante um dizer isso, porque a expoente. gente não valoriza esses caras. E assim, ele inclusive ajudou. Ele projeta o Parque do Ibirapuera e o Bulemax é que vai fazer Sim. a parte do paisagismo do Parque de Ibirapuera. Quer dizer, um gênio chama outros, né, velho? Então, o Parece conjunto que, né? é energia, você é a média das pessoas com quem você convive. Piada interna, viu, gente? É, Projetou o conjunto arquitetônico da Pampulha, foi convidado pela ONU para integrar a comissão de arquitetos que definiria a nova sede da instituição, é só isso que ele é, viu? E só. planejou obras em tudo que é canto, inclusive Ibirapuera, porque assim, eu concordo com o Ronald. Não dá para a gente botar numa aula sobre arte a biografia de Oscar Niemeyer, porque não é essa a intenção. Mas é importante que a gente situe vocês diante de um cara, e aí por falar, né, em arquitetura contemporânea, da qual ele fez muito parte, não dá para a gente falar de um cara desse tamanho fazendo uma abordagem pequenininha, né? Não dá para a gente falar de um cara desse nível, quando eu brinco assim, para mim ele era extraterrestre, porque eu acredito em seres muito diferentes de nós, tá? Eu acho que se o mundo se reduzir a essa existência nossa, o universo todo for a Terra, meu Deus, é muita energia jogada fora, viu? Então, essas arquiteturas contemporâneas bebem no que essa galera deixou, né? Não dá para você O, planejar nada sem falar nele. Oi, querido. o Paulinho, desculpa eu interromper, eu tive a curiosidade aqui muito básica, né? Que você falou aqui da questão do Niemeyer, e aí você tem, além do Congresso Nacional, também desenhou a Universidade de Yale, parte da Universidade de Harvard, coisa pequena, né? É, Coisa pequena. Centro Cultural Oscar Niemeyer para a memória e tal. Também projetou em Marrocos para o rei Mohamed, não sei o que lá. E aí vai um currículo simplesmente absurdo assim de coisas que ele fez pelo mundo afora, né? pois é. É um negócio assim, só de imagem aqui, você teria aí Ainda era amigo de Dona Canô, viu? Eles eram detalhe, amigos. né? É um simples detalhe. Projetou edifícios na Califórnia, Museu de Caracas, Museu de Arte de Caracas, imagine. Cara, é Imagine genial. isso aqui. E começou muito jovem, viu? Muito Sim, jovem. abriu escritório no Champs-Élysées, em Paris, fez um projeto do Partido Comunista na Bolsa Francesa. Gente, é um negócio assim, isso só falando só de Não, coisa é, de fora do é Brasil. biografia de duas, de Memorial mil. América Latina, Ele é Museu de sensacional. Curitiba, e aí vai. Bom, aí na contemporaneidade, a preocupação hoje é a sustentabilidade, né, gente? Sim. Então, é o uso de material reciclável, a iluminação solar, a gente tem um crescimento aí muito grande, né, das construções com energia solar. Acho que é uma questão que a gente tem que priorizar. As hortas nos terraços, tem prédios que produzem hortaliças, os próprios moradores cuidam, inclusive moradores idosos. O espaço mais bem aproveitado, a gente falou sobre isso, os apartamentos pequenos na Avenida Paulista, e o uso de tecnologias de preservação para a preservação do meio ambiente. Repare, eu essa foto linda, é de um terraço de um prédio em São Paulo, ó, tem alface, cebolinha ali,
né? Então, assim, além de você ter um produto orgânico, você ocupa a vida de algumas pessoas que pedem ocupação para terapêutica mesmo, né? Para essa prática terapêutica, porque plantar, colher é uma terapia. E ainda você contribui para a sustentabilidade. Então, eu soube, nunca vi, nunca observei, tá? Não fui lá. Mas dizem que no Salvador Shopping, uma parte grande do terraço é de plantio, é E parece que tem de. algumas plantações verticais também, né? Na parede. E a gente tem um prédio lá no comércio que tem uma fachada toda de planta mesmo. Tudo na vertical, né? Tudo na vertical. E uma coisa assim que fala do nosso compromisso com o meio ambiente. Menos cimento, mais verde. Agora, é muito difícil não ter cimento, né? Mas a gente pode ter cimento. Inclusive, a estrutura tem que ser reforçada porque você tem toda uma estrutura de terra, de água, coisas que vão pesar, né? Sim, sim. E quando a gente vai, por exemplo, né, em edifícios que tem isso, você percebe um vínculo da própria comunidade do edifício, sabe, Ronald? Porque está em contato com a nossa origem mesmo. Nossa origem é a natureza, né? Quanto mais a gente está envolvido no asfalto, quanto mais a gente está envolvido nessas estruturas tão rígidas em que a gente não conhece nem nossos vizinhos de porta. Imagine, por exemplo, se no seu prédio tivesse isso aí, quem cuida disso tem contato não só com isso, mas com outras pessoas. Aí vamos lá, vamos distribuir isso ou fazer uma horta que seja coletiva e com a qual as pessoas possam contar nas suas cozinhas, mesmo que seja venda para... Você vende o produto para manter a horta. Só em ser algo que você sabe a procedência, sem agrotóxico, e que leva as pessoas a uma ocupação de natureza vinculada à natureza e à outra pessoa, isso já faz toda a diferença, sabe? Isso já faz toda a diferença. Você está me ouvindo ou está falhando, Ronald? Eu estou lhe vendo e ouvindo. Ele participou aí, ela está participando da aula, é? Não, eu tava procurando ver, agora que eu percebi que eles fizeram uma troca. Começou uma e terminou outra, ele está ali atento, né, Chico? É mesmo, agora eu não vi também, eu não vi Chico subindo. Não vi, descendo ali, ó. Chico, ele é muito atento, dá um oi para Paulo, olha lá ele olhando, Paulo. Ele é muito atento. Oi, Chico. Apesar de só ter um olho, o bicho é danado, enxerga muito bem. Mas quando a natureza, por algum motivo, tira ou diminui o sentido, aguça o outro, né, meu irmão? Ó, eu vi uma entrevista com o Nicoleles, ele falando sobre a plasticidade do cérebro. É impressionante, né? Isso que ele falando que uma função cerebral, quando não atende determinada coisa, ela migra para ajudar uma outra. É impressionante, velho. E assim, viu? Isso é importante. Como seria bom se as pessoas lessem, né? Essa questão da neuroplasticidade. Porque o nosso cérebro não é estanque. Ele não é estanque. Ele é um conjunto integrado de funções que tem um papel que a gente sequer conhece, sabe? É impressionante, por exemplo, Ronald, a gente está falando de arquitetura, né? Como pessoas criativas tendem a produzir plantas arquitetônicas criativas. É interessante como uma pessoa que não ouve, vê bem. É interessante como uma pessoa que não vê, escuta como poucos. Mas é sabe? isso. Enquanto, como é o nome desse aí? Miguel Nicoleles, muito além do nosso eu. A nova neurociência que une cérebro e máquinas, como pode mudar nossas vidas e nossas relações. Pois é. Muito bom. Eu tenho trabalhado muito com neuroplasticidade, com alguns pacientes mesmo, né? E é impressionante como eles evoluem rápido quando você trabalha com neuroplasticidade. Principalmente para aqueles que têm uma dificuldade de aprendizado, os que têm TDAH, sabe? É
Eu sou fã do conhecimento, meu irmão. Se eu pudesse, eu vivia inserido no mundo dos livros, na hora que acordo, na hora que trabalho. Mas alguém tem que pagar os boletos, né? Enquanto eu não consigo alguém para pagar meus boletos, eu pago os meus boletos e não tenho tanto tempo assim para me dedicar ao que eu Eu gostaria. todo dia, ao sair de casa, eu sinto uma saudade desse meu espacinho aqui. Bom, aí, gente, o que acontece? A gente está fechando a arquitetura, né? Nós fizemos na outra aula arquitetura 1, fizemos nessa arquitetura 2. E aí nós vamos para a arte moderna brasileira. Repare, nós estamos entrando no capítulo 14. E estamos ótimos. Sabe por quê? Porque possivelmente nós vamos, no material do simulado, usar até ou o capítulo 13 ou o capítulo 14, né? Depende muito de como vai ficar a nossa disponibilidade de calendário, mas a gente está. Essa aula, por exemplo, que você está assistindo agora, já está numa semana bem próxima do simulado. Então, possivelmente, a gente não vai ter como trabalhar a arte moderna brasileira, já vista que nós estamos gravando essa aula para disponibilizar para você hoje, dia 10, na próxima semana, 2023, na próxima semana é dia 17, e aí aprova o simulado é dia 2. Então, a gente tem até a semana do dia 24 para dar assunto. Então, possivelmente, se tudo se organizar como a gente pretende, o assunto do simulado vai até a arte moderna. E aí vai um aviso aos navegantes que assistem à aula. A arte moderna é um dos pontos mais importantes para a prova do Enem, tá? No primeiro ano, vocês viram as vanguardas, a gente entra em arte moderna, de qualquer forma, direto ou indiretamente, a gente vai beber na fonte das vanguardas de novo. Então, vão se articulando, porque não é só simulado, não. É o que vem 2024 para 2025, você está na faculdade. É ou não é, ou não é, ou não é, professor Ronaldo? Não é, e é. Galera, então, qualquer coisa, a gente está nas sedes, tanto eu quanto o Ronald, tá? Precisando de alguma coisa, alguma dúvida. Né? Alguma dúvida. Não, se você precisar que a gente esclareça alguma dúvida, porque dúvida vocês não precisam, vocês já têm, tá? E aí a gente está na escola, o que vocês precisarem é só falar, tá bom? Ronald, obrigada novamente, um cheiro para você. Galera, tchau, tchau. Beijo. Beijo.